Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Pesquisa da Federação das Indústrias mostra as diferentes realidades socioeconômicas do Nordeste. Maranhão vai permanecer na base intermediária por gerações, segundo o levantamento. Irmãs no tráfico, mulheres são presas com mais de 60 quilos de drogas. CAEMA e Polícia Civil realizam ação para coibir furto de água em São Luís. Moradores da Península reclamam da infraestrutura. Esgotos estourados causam problemas. E tem ainda os destaques do noticiário político e a análise de Marcos Saldanha. Agora, no Jornal da Guará. Um levantamento divulgado pela Federação das Indústrias do Maranhão mostrou uma realidade bem diferente entre os 9 estados que compõem o Nordeste do país. O Maranhão está na zona intermediária de desenvolvimento. E a julgar pelos números divulgados na pesquisa, essa situação vai demorar a se reverter. Entenda o porquê na reportagem de Raíssa Oliveira. Uma região com fartura agrícola, que se contrasta com o desperdício de alimentos. Cidades que mostram o potencial da indústria e as possibilidades de exportação através dos portos, mas que veem entraves pelas estradas e má distribuição de renda. Apesar de ser a região que teve o maior índice de crescimento do país, o Nordeste ainda traz essas múltiplas facetas, segundo atestou uma pesquisa desenvolvida pela Federação das Indústrias do Maranhão, a partir de indicadores consolidados do Produto Interno Bruto. O que nós sabíamos apenas na teoria pôde ser comprovado pelos dados do IBGE de 2015. Os estados do Nordeste podem ser divididos em 3 blocos, de acordo com a distribuição espacial do PIB de cada um. O Nordeste 1, composto por Bahia, Pernambuco e Ceará, respondem por 63% do PIB da região, quase 95 bilhões de reais. O Maranhão lidera o segundo grupo, ao lado do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Se comparado com o estado do Ceará, que tem o PIB mais baixo entre os 3 estados do Nordeste 1, o Produto Interno Bruto maranhense é quase 2 vezes menor. Com base nessas características, apesar do avanço obtido pelo Maranhão nos últimos anos, com o aporte de novos negócios no setor da indústria, o crescimento da cadeia do agronegócio e as exportações possibilitadas pelo Porto do Itaqui, dificilmente o estado sairá da atual posição econômica, como a 4ª força do Nordeste. Quem diz isso é um dos coordenadores da pesquisa. E essa situação vai se manter, porque entre o Maranhão e o Ceará existe quase todo o PIB maranhense de distância. Em 80 bilhões, se eu não conseguir provar, mudar o posicionamento do estado. Quer dizer, para eu sair daí para um nível muito mais alto, atingir o nível que o Ceará tem hoje, eu admitir que o Ceará não faça nada daqui para frente. Isso não vai acontecer. Para piorar, os investimentos do governo federal seguem a mesma lógica e ajudam a perpetuar essa desigualdade. De acordo com o relatório da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, de janeiro a dezembro do ano passado, foram aprovados 313 pleitos no valor de 64 bilhões de reais. Mais de 85% dos recursos foram destinados para Pernambuco, Ceará e Bahia. O Maranhão, 4ª força do Nordeste, teve menos de 5% de seus pleitos aprovados, o que corresponde a menos de 7 bilhões de reais para investimento. Apesar disso, em ao menos um cenário, o avanço é reconhecido. Apesar de números altos, os indicadores de pobreza da região Nordeste diminuíram. E o Maranhão acrescentou a queda mais acentuada, acima dos 30%. Na medida em que as políticas sociais avançaram, então o cadastro único, da assistência social, o cadastro do SUS, não é isso? A cobertura de saúde, o programa Bolsa Família, monitorando as crianças, a presença das crianças na escola. Alguns investimentos, é verdade que bem abaixo do necessário na parte de saneamento básico, realmente tiveram um impacto bastante grande, levando o IDH a um grande crescimento, um crescimento superior a 30% para a maior parte dos estados do Nordeste. E o Maranhão esteve na liderança, esteve entre os que mais cresceu. É verdade que partiu
de uma base fraca, ainda temos uma baixa cobertura, por exemplo, de saneamento, né? O que significa que investimentos nessa área tendem a ter um retorno fantástico daqui para frente, né? Ainda esmiuçando esse estudo da FIEMA, a região Tocantina foi a que apresentou o maior aumento, o aumento mais evidente no produto interno bruto nos últimos anos. O crescimento nominal quase dobrou. Entre os municípios que mais se destacaram, superando a média regional, estão Davinópolis, com alta de 659,8%, Campestre do Maranhão, com alta de 134%, e Vila Nova dos Martírios, com alta de 119,8%. A região como um todo representa 16% do PIB estadual. O setor que mais contribuiu para esses bons resultados foi o industrial. Enquanto na média do estado essa participação foi de 15%, na região tocantina chegou a 27%. As indústrias movimentaram cerca de 3 bilhões de dólares em 2017 no estado, representando um crescimento de 37,2% no comparativo com o ano de 2016, conforme dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A Bolsa de Valores voltou a cair nesta quinta-feira. Já as moedas terminaram o dia estáveis com leves altas. Veja os números do mercado financeiro. A Bolsa de Valores caiu 0,48%, fechando o dia a 78.767 pontos. O dólar subiu 1%, cotado a R$ 3,80. E o euro terminou praticamente estável em relação a ontem, fechando o dia a R$ 4,38. Todo mundo diz que a união familiar é fundamental para manter o elo. Só que umas irmãs levaram isso muito a sério e migraram para o mundo do crime. Com essa teoria, foram presas juntas. Natália Caroline, Nacila Caroline e Tarsila Carolina, as irmãs da família Costa da Silva, foram presas e estavam com bebês de colo que foram amparados por uma equipe do Conselho Tutelar. Com elas foram encontrados 62 quilos de maconha que saiu de Goiânia com destino a São Luís. Toda a droga apreendida estava distribuída em 2 malas e uma trouxa de roupas. O material seria comercializado em São Luís. A polícia de Catu está investigando um caso de parricídio. Michel Maicon Soares Dias se entregou à polícia após confessar o assassinato do próprio pai, Raimundo Santana Mendes Dias. Ele se entregou na cidade de Rosário. Michel diz que cometeu o crime sozinho e alegou que houve um desentendimento entre ambos. Depois de matar o próprio pai, ele o enterrou. O suspeito será encaminhado para Pedrinhas, onde ficará à disposição da justiça. Veja agora outras notícias em destaque nesta quinta-feira. Fiscais da Blitz Urbana destruíram uma construção irregular no bairro do Jaracati. Os moradores já haviam sido notificados por estarem construindo em um local público sem autorização. A área que foi invadida de preservação permanente, mas a população deve aguardar o ordenamento para ser remanejada. Especialistas estão discutindo na capital maranhense a desburocratização no processo de abertura de empresas em todo o país. O evento reúne os presidentes de juntas comerciais. O Maranhão vem sendo referência na agilidade da abertura de empresas, contribuindo com o volume de negócios do estado e ampliando as receitas. Na área com o metro quadrado mais caro de São Luís, a Península da Ponta da Areia, moradores estão reclamando da falta de infraestrutura no esgotamento do lugar. A rede está extravasada há vários dias e os moradores estão convivendo com ruas alagadas com o esgoto. Segundo a CAEMA, equipes já estão trabalhando para corrigir o problema. Um filhote de jumento foi atropelado na Avenida dos Africanos, em São Luís. Há quase 48 horas, o animal está agonizando sem que equipes da Blitz Urbana o recolham. Tristeza, né, gente? Uma equipe da Blitz Urbana chegou a passar pelo local quando a nossa equipe de reportagem fazia as imagens, mas argumentou que não pôde fazer nada porque não estava com os equipamentos adequados, mas que passaria informação para o setor da Blitz Urbana para que o animal fosse recolhido.
A CAEMA realizou uma operação em parceria com a Polícia Civil para coibir uma atividade que está se tornando muito comum em São Luís, o furto de água, que causa prejuízo de milhões e deixa muitos consumidores com menos abastecimento do que deveriam ter. A operação aconteceu neste posto de combustíveis no bairro Maracanã, na zona rural de São Luís. Com o reforço de equipes da Superintendência de Investigações Criminais e do Instituto de Criminalística, funcionários da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão constataram a suspeita de uma religação clandestina de água feita há 6 anos, o que significa furto e usurpação do produto, prática considerada crime pelo Código Penal brasileiro. Por várias vezes nós já viemos aqui executar o serviço de corte, as cobranças pertinentes e continua havendo a religação, a autorreligação. Mas o principal intuito dessas operações que a CAEMA está tomando agora é combater o desperdício e as perdas. Com o reforço de vazão que veio do Italuís, a nossa intenção é prover a sociedade com mais água. De acordo com a direção da CAEMA, o débito de aproximadamente R$20 mil é de 2012. 3 anos depois de interromper o fornecimento de água do posto, equipes da CAEMA precisaram voltar ao local e aplicar uma multa ao proprietário por furto de água. Foi aplicada uma multa administrativa em 2015 no intuito de chamar os representantes do posto para se regularizarem, só que eles não se regularizaram e preferiram, a gente executou os recortes e eles preferem fazer a autorreligação por conta própria. Furto de ligação clandestina, furto de água. E o que acontece? Essa água daqui do posto, essa água é pega diretamente da doutora Italuís. Com certeza é uma água que vai faltar para os pequenos consumidores. É por isso que a gente está fazendo essas ações de combate à perda e prevenção de perda de água. Apesar disso, o dono do posto, identificado como José Henrique Nicolau, nega as afirmações. A denúncia foi apresentada no Departamento de Combate a Crimes contra o Patrimônio da SEIC no início deste mês. Após a confirmação do crime, o empresário foi intimado e pode ser acusado de furto de água. Há uma inadimplência em razão grande da unidade consumidora, que é essa aqui do seu José Henrique, né, o Nicolau. E dessa daqui houve um corte e posteriormente tomou-se conhecimento que havia uma autorrelegação clandestina. Ele nega, né? Ele está negando, ele está dizendo que a água, que realmente essa unidade pertence ao posto, entretanto, há muitos anos ele não usa. Que ele conseguiu um contrato com a Oleama e pega do poço artesiano da Oleama a água que fornece para o posto. Nós vamos verificar isso agora. O perito está acompanhando, o perito criminal. Nós vamos fazer o corte aqui e vamos ver qual das torneiras lá que vai parar de funcionar quando do corte, que nós vamos fazer. A gente vai mostrar agora um pedacinho de um vídeo com uma garotinha, a Estela, que gerou uma matéria muito interessante. Ela denunciou a quantidade de lixo que assola o bairro em que ela mora. Vamos ver. Estelinha, o que você acha desse lixo todo aí jogado aí, ó, atrás? Horrível! Eu quero meu mundo limpo, ser isso. Porque Jesus gosta das limpezas. Senão vai pro mar, os animais vão morrer. Isso que é a esperança de Deus e nossa paz. Aqui nós encontramos todo tipo de lixo. A maioria deles poderia ser inclusive reciclado, como a infinidade de plástico que nós vemos aí. Mas também tem vidro, carcaças de televisão, vaso sanitário, tudo jogado a céu aberto, bem no meio do bairro. Essa reportagem completa que a Mariana fez, você pode acompanhar no portal guará.com, que já está lá disponível. A seguir, o noticiário político, a destaque aqui no Jornal da Guará. Você vai ver que saiu uma sentença de mais um candidato ao governo do Maranhão, uma condenação aí por conduta vedada. E tem ainda a análise de Marcos Saldanha sobre o atual panorama político do Estado. É logo após o intervalo.